Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à playlist O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Eu sou o Daniel e hoje estou aqui com a Fernanda Paula Leão, de Portugal. Nós já estabelecemos uma ponte aí luso-brasileira, já é a terceira pessoa de Portugal que vem falar aqui no canal e que possa proliferar cada vez mais aqui essa ponte intercontinental de língua portuguesa, né? Então, fico muito feliz com a tua presença, Paula, seja muito bem-vinda. E ela vai nos Obrigada. contar, obrigado pela presença, e ela vai nos contar uma série de experiências diferentes aí que ela foi tendo ao longo da vida, desde quase morte, saídas do corpo, sonhos premonitórios, toda uma série de situações que fogem aí da realidade comum compartilhada, habitual, né, que a gente conhece aí como realidade consensual. Então, novamente, quero dar as boas-vindas a você, Paula, e a palavra está com você. Muito obrigada. Eu é que agradeço e estou muito contente por ter encontrado o canal. Os vossos vídeos são, para mim, são material de estudo também. É um tema que, pelas circunstâncias, sempre me interessou muito e a visão de ser muito importante levar esta outra maneira de ver a vida ou da continuidade da vida às pessoas, para mim é fundamental. Acho que toda a minha vida lutei um bocadinho em prol disso. Pronto, é assim. Chamo-me Fernanda Paula, tenho 59 anos, estou a fazer 60 anos. Nasci no Porto, em Portugal, numa situação logo assim um bocado estranha, porque os meus pais nunca viveram juntos. Desde muito miúda que eu tinha algumas coisas que eu achava que não eram assim muito vulgares, mas eu não tinha nenhuma ideia o que é que estava na cabeça dos outros, ainda hoje não tenho, então eu não sabia se aquilo realmente era normal ou não. Eu lembro-me de ser muito pequena, sei lá, 5 anitos, e pensar que o universo seria um ser, um ser, uma pessoa, digamos, e que nós vivíamos numa parte desse ser, que seria, por exemplo, um rim. Temos quase como um micróbio daquele sistema todo. Lembro-me de ver a minha avó a limpar os móveis e ver que os móveis ficavam com luz. Lembro-me que fechava os olhos e via imensas luzes, verde, lembro-me muito bem do verde, do laranja, uma série de coisas assim desse género. Entretanto, eu tive sempre uma vida um bocado atípica. Eu fiz um ano em cada escola, a minha primária, e eu tive em 4 escolas diferentes. Pronto, e porque os meus pais não viviam juntos e a minha mãe foi criando situações de maneira a afastar-me um bocado dele. A certa altura, o meu pai aproximou-se de nós, e tentou vir viver connosco. E a minha mãe perguntou-me a minha opinião e eu disse que não tinha nada a ver com o assunto, que eles é que tinham que resolver. E o meu pai, na sequência disso, mata o meu irmão e mata-se. Isso foi uma coisa que a mim mexeu muito comigo, até porque a minha mãe nunca aceitou que eu ficasse mexida por isso. Acabei por ficar sozinha, porque ele já não existia e ela não aceitava que eu tivesse mal por causa dele. Aí eu acabei por sair de casa. Então um dia eu estava, entretanto, na sequência da morte do meu pai, eu conheci o centro espírita, porque a minha mãe começou a ficar muito mal, foi internada no hospital. E umas vezes ela estava muito mal, tinha anemia, no dia seguinte fazia uma análise, ela não tinha, depois voltava a ter, e apareceu uma sujeita espírita e começou a dizer que nós estávamos com problemas
e começou a entrar em contacto connosco. E o que é certo é que a minha mãe melhorou. E o senhor, na altura, disse-me que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, era muito importante eu trabalhar, porque senão ia ter uma vida muito complicada. Só que eu tinha muito medo do senhor e, portanto, só queria era fugir daquela situação. Nessa altura, nesse período, eu tive uma vez eu estava a dormir e de repente eu vi-me num sítio que era uma espécie de caverna. Eu estava a passar a caminho de um sítio que era uma espécie de caverna e sei que as pessoas estavam todas com vestes brancas e que estavam pessoas a aguardar. Eu penso que eu acordei a meio do sonho porque eu estava numa situação um bocado perigosa. Estávamos a passar num sítio que era um bocado perigoso. Eu sei que estava a ser, iam pessoas atrás e à frente para comigo. E então eu cheguei lá e fui contar todas aquelas informações que ele me ia dando do centro espírita, tudo aquilo que ele me passava de informação, e eu fui passar para essas pessoas. E, e eu fiz esse trabalho e fiquei e acordei no outro dia fantasticamente bem, com uma energia, com uma felicidade, e achei aquilo super estranho. E perguntei ao senhor, depois a esse senhor, que era o senhor Nicolau, que foi quem trouxe o espiritismo para o norte de Portugal na altura, o que é que tinha acontecido, se ele me sabia explicar. E ele disse que, como eu me recusava a trabalhar, que eu estava a fazer trabalhos noturnos. E eu disse, ok, tudo bem, isso eu aceito. Porque a minha questão é que, quando eu comecei a contactar com ele, eu, por exemplo, estava na escola a ter aulas e estava a ver a aula dos professores, não conseguia ter as aulas porque ficava focada na aula dos professores. Depois sentia no meu chakra frontal, o chakra parecia que queimava, sentia luz ali, um foco de luz ali. E aquilo começou-me a confundir muito. Eu era uma miúda, era muito nova na altura e era isso que a mim me baralhava. Só que eu na altura já tinha catalepsias, que eu não fazia ideia do que era, não tinha nenhuma ideia do que era, e isso eles não me explicavam. E anterior a isso, quando eu era miúda, eu lembro-me que eu de noite ia brincar para o pátio, fazia imensas coisas durante a noite, mas não sabia o que isso era. Entretanto, as coisas com a minha mãe começaram a agravar-se e eu acabei por sair de casa. E casei, porque conheci uma pessoa que até era uma ótima pessoa e foi uma maneira de eu sair de casa. E então nós estávamos um dia à noite, um dia relativamente quente, estávamos todos a conviver e um dos meus colegas resolveu ir buscar um gravador para pormos música. E ninguém queria ir com ele. Ele dizia que sozinho não ia. Se não fosse ninguém com ele, ele não ia. E eu disse, olha, Otó, eu vou contigo. E fui com ele. A gente tinha bebido uma cuba livre, eu estava meio atordoada e fui com ele. Cheguei lá, a casa dele era de resto de chão, primeiro andar, subimos lá para cima porque eu fui ao quarto dele porque ele queria que eu fosse com ele buscar o gravador. A mãe acordou e pensou sei lá o quê, não sei o que é que a senhora pensou, mas não foi muito bom. E começou a discutir com ele, aos berros e quê. E eu comecei a sentir-me muito mal, cada vez me sentia pior. Então a senhora, como era enfermeira, percebeu que eu estava mal e sentou-me e pôs-me a cabeça para baixo e os braços também, porque ela viu que eu ia desmaiar. Mas eu, que não estava todo nervoso, não percebeu nada e puxou-me pelas escadas abaixo. Pegou-me num braço e puxou-me e levou-me e eu fui. Cheguei cá fora, eu sei que eu tinha um casaco, eu transpirava por tudo quanto era lado. Comecei a tirar o casaco, tinha uma camisola, tirei a camisola, fiquei só com o vestido, e mesmo assim cheia de calor. E andei uns passos até ao sítio onde estavam os meus amigos. Quando cheguei lá, acho que dei um grito, porque o grito eu não me lembro, e apaguei. Apaguei para eles, porque eles dizem que eu fiquei com os lábios roxos, gelada, não sentiam o coração a bater.
e eu sei que eu me senti projetada no espaço, a uma velocidade incrível, assim, uma coisa mesmo muito rápida. E eu senti que eu estava numa espécie de corredor com vidro. Aquilo era tudo em vidro, porque eu via tudo para fora, mas eu sabia que havia ali umas barreiras. E fui por ali fora. Entretanto, eu comecei a pensar: o que é que está a acontecer? Ui, eu estou aqui, estou a fazer o quê? O que é que se passa? E então comecei a perceber que eu sentia-me como se estivesse dentro de um novelo e o novelo estava a desenrolar e eu andava naquela velocidade dentro do novelo a desenrolar. E como eu tinha experiências de saída do corpo já, achei aquilo muito estranho porque ali eu não sentia corpo nenhum, eu não tinha corpo nenhum, só era, mas eu estava ali toda porque eu dizia a mim mesma: eu estou aqui toda, como é que eu estou aqui toda? Eu não tenho corpo, não tenho nada, como é que eu estou aqui toda? Mas eu estou aqui toda. E então uma coisa que começou a chamar a atenção é que eu sabia tudo. Aquelas grandes dúvidas existenciais, o que é que andamos aqui a fazer, vai haver uma guerra mundial, não vai, aquelas coisas que nós pensamos imenso sobre elas, tudo isso era muito claro, muito óbvio. É, acho que até me sentia assim um bocadinho ridícula por ter pensado durante tanto tempo naquelas coisas, porque aquilo era tudo muito normal. Isso não eram questões. E, e eu lá fui andando naquela velocidade, porque isto foi tudo frações de segundos. E então eu comecei a perceber que no exterior, aqueles pontos de luz que eu via e que primeiro eu pensei serem estrelas, não eram seres, porque eu percebi que quando me aproximava, aqui, cada um tinha uma cor, não eram todos iguais. E então há dois que eu penso ser um verde e outro vermelho, que de repente um diz para o outro: Ah, esta saiu disparada. E eu fiquei até um bocadinho chocada com aquilo. Estão a falar de mim? Que é isto? Ela saiu disparada? Fiquei assim muito surpreendida. Obviamente que isto tudo é por telepatia. Para mim, a telepatia é uma coisa muito normal quando é sonho, quando é. Já nem faço referência a isso porque é muito óbvio a gente falar por telepatia nessa. Nós nos sonhos não falamos, não é? Às vezes não temos a consciência que estamos a comunicar sem falar. Então eu fui indo sempre, eu sabia que lá ao fundo havia um sítio qualquer para onde eu ia, mas não sabia o que é. E comecei-me a questionar. Como eu me comecei a questionar, comecei aos poucos a abrandar. Pelo menos foi a interpretação que eu fiz, de que abrandei porque comecei a questionar e senti o abrandar, não é? E a certa altura eu tento olhar para trás. Não é olhar virar, é a minha atenção focou-se na parte de trás. Quando eu começo a focar a atenção na parte de trás, eu começo a parar realmente. E depois, de repente, eu começo a vir para trás outra vez e começo a ganhar velocidade, e quando tal eu ganho a velocidade tão grande como foi no sentido inverso. Até que acordei. Quando acordei, quando percebi que estava outra vez aqui, comecei a dizer que queria ir embora. Quero ir embora, deixem-me ir embora, porque é que me acordaram e eu quero ir embora. E foi terrível. Uma raiva das pessoas, não queria ver ninguém. Com dores de cabeça, tive pai 3 dias com dores de cabeça, com dores no corpo. Pronto, a coisa foi tão forte, tão forte, tão forte, que eu mudei a minha vida toda. O que eu sentia é que eu não podia, a minha vida não podia parar, eu tinha que fazer coisas, tinha que conhecer o mundo, tinha que andar para a frente, tinha que dar testemunho. Então eu separei-me, mudei radicalmente. Só uma pequena pausa. Você poderia descrever um pouco mais para a gente como era esse local que você saiu em disparada, né? Você disse que não tinha corpo. Como eram essas outras? Não sei como poderia se dizer, não eram pessoas, não tinham aparência humana ou tinham, só para esclarecer um pouco isso. Você disse que viu esferas, né?
era como se fossem estrelas. Eu, Aham. no primeiro momento, a ideia que eu tive é que eu estava a ir para o espaço. Eram pontos de luz. Só que eram pontos de luz cintilantes, mas todos iguais, todos esbranquiçados. Só que não, à medida que eu me aproximava deles, cada um tinha a sua cor. Então eu comecei a perceber que eram seres Tá. e individualizados, porque cada um tinha a sua cor, mas não nenhum tipo de forma, só luz. E a comunicação deles, ele falou um para o outro, que uma eu penso que era uma mulher, que era um ser feminino, Ah, mas por telepatia, e eu é que ouvi eles a falarem uma com a outra. Porque o que se passou ali, na minha perspectiva, era que sempre que eu focava a atenção, eu via um bocado mais daquilo onde eu focava a atenção. E como houve ali um movimento, eu foquei a atenção. E quando eu foquei a atenção, eu percebi que cada um tinha a sua cor e que eram seres, porque comunicavam. Não, nenhum deles se dirigiu a mim, eles falaram entre eles. uhum. E você percebeu que eram seres quando eles começaram a falar, ou você teve uma percepção anterior, uma intuição de que não eram meros objetos do espaço? Como é que você percebeu que eram seres? No início eu não tive nenhuma percepção, aquilo para mim não me disse nada. Quando senti que se comunicaram um com o outro, eu percebi que eram seres. Entendi. Antes disso, não. E eles falavam em algum idioma, em Não. português, ou era uma sensação de comunicação? Como é que era essa percepção telepática? Você conseguiria descrever? Era-me perceptível, era-me totalmente perceptível. Portanto, eu associo a português. Mas também acontece muitas vezes quando a pessoa está do lado de lá, digamos, comunicar, mesmo que comunique com uma pessoa de outra língua, percebe perfeitamente, porque comunica telepaticamente. E essa comunicação telepática, ela não é com palavras, você constrói as palavras depois do que você. Sim, Ah, sim. Por isso é que é difícil, por isso é que é difícil passar isto a outra pessoa, porque isto é uma coisa muito rudimentar de tudo aquilo que eu senti lá. Aliás, o que eu estou a passar é um milésimo e eu tenho perfeita noção que houve muito mais. Por exemplo, de tudo aquilo que eu entendi, de tudo, toda a ciência que eu tinha naquele momento, desapareceu toda quando eu voltei. A única coisa que eu trouxe foi a memória do que eu vi, não é da parte visual, porque o conhecimento ficou lá todo. E isso era uma das coisas que eu não queria abandonar, por isso era uma das razões que eu queria ir para lá. A outra razão é que não havia divisão de identidade. Pelo menos eu tenho sempre muitas coisas na minha cabeça, estou a pensar numa coisa, depois, entretanto, lembro-me de outra. Ali era tudo muito focado. Quando eu pensava, eu estou aqui toda e não estou, era só naquilo que eu pensava. Não era, digamos que era um pensamento completo, quando às vezes aqui não são. Era um bocado por aí. quer dizer, por mais que fossem seres distintos com cores diferentes, você imagina que também teria então uma cor própria, né, naquela condição. Por mais que tivessem essas individualidades, estava tudo interconectado, tudo fazia parte de um todo, né? Tá, Sim, sim, sim. certo. Muito interessante, né? Uma coisa completamente diferente que a gente não alcança, né? Pelo menos dentro dessa realidade que a gente está aqui. É muito diferente de um sonho, né? Também. É Sim, totalmente. Sim, muito sim, diferente. sim, sim. E de uma projeção também, porque pelo menos o meu caso, que isto é tudo a minha visão. Quando eu tenho uma projeção, a minha consciência das coisas aumenta um bocado, mas nunca naquela proporção, nem de perto chega àquele alcance.
Certo, então eu acabei te interrompendo aquela hora. Você disse que isso provocou uma mudança profunda na sua Sim, vida, redundando inclusive no divórcio, é isso? sim, sim. Quiser E continuar. eu achei que eu tinha que dar testemunho, tinha que viver outras coisas, tinha que viver muito de acordo com aquilo que eu acreditava. Mais do que nunca, eu sempre fui um bocado idealista, mas mais do que nunca eu achei que eu tinha que ter uma vida de acordo com aquilo que eu acreditava e, portanto, aquilo não me servia. Eu, se calhar, fiz uma grande asneira porque passei muito mal, mas também tudo tem um preço, não é? A gente paga sempre uma fatura. Pronto, e é assim, passei muito mal, fui passando aquela fase, tive várias experiências, algumas surreais, até que a uma certa altura eu vi-me tão apertada, tão apertada, tão apertada, que eu só tinha duas alternativas, que era ou eu saía dali ou me perdia completamente. E há um momento em que eu levantei os olhos ao céu no meio da rua e disse: Não, eu agora já não posso mais, por favor, tirem-me daqui. Isto eu não, também não quero, tirem-me daqui. Passado um mês, eu estava na Holanda, saí da situação em que estava e estava na Holanda. Então, dei uma série de voltas, depois acabei por vir para cá, comecei a trabalhar e comecei a ter uma atitude um bocado mais consciente, saí daquela ideia de que eu podia levar a verdade ao mundo, porque aquele tempo até ali eu tentei passar sempre a minha mensagem, até que cheguei à conclusão que não valia a pena. As pessoas não queriam ouvir, nem queriam perceber, nem eram iguais a mim, nem tinham experiências idênticas. Pronto, depois eu fui sempre tendo experiências, mas nessa fase não foi uma fase em que eu tivesse muitas experiências. Entretanto, eu tive a minha filha mais velha. E aí a minha filha começou a ter problemas de saúde. Não tinha nada de grave, mas estava sempre doente. Então aí eu comecei a procurar alguma coisa que espiritualmente me explicasse e me ajudasse e me fizesse crescer. Na altura encontrei o Jory Center, estive lá 30 anos. Sei que a garota deixou de ter problemas e eu comecei a aprender muita coisa de espiritualidade e a mexer com energia. Pronto, e aí eu vi aquilo a que nós chamamos milagres. Vi a minha filha precisar de ser operada a uma hérnia e depois já não ser e não ter nada. Comigo também aconteceram uma série de milagres, no sentido de problemas físicos que eu tinha que deixei de ter. Na altura em que eu fui Você, você procurar poderia, você poderia citar, assim, de cabeça, quais seriam esses problemas físicos que sumiram? em mim, por exemplo, eu tinha problemas de infecções urinárias desde os meus 3 anos e meio. Deixei de ter completamente, até hoje. Mas eu posso lhe dizer que eu e a minha filha mais velha, mais à frente, vimos a minha mãe já cadáver, já arrefecer e tudo. E nós as duas a transmitir energia, a minha mãe voltou, acordou, já foi a pé para a ambulância, que entretanto nós chamamos a ambulância, e viveu mais uns 20 anos. Aliás, a minha mãe teve um cancro grau 4, já a passar para o 5. Os médicos deram-lhe 6 meses de vida e ela durou mais 30 anos. Ela viveu mais 30 anos. Um, Pronto, foram acontecendo muitas coisas. Em relação a isso que aconteceu com a minha mãe, entretanto, muita gente começou a querer receber energia e não sei o quê. Pronto.
E eu fui tendo sempre. Uma das coisas, no outro dia perguntou-me se eu notava que depois da experiência quase morte eu tinha tido alguma diferença a nível de mediunidade ou qualquer coisa. Uma das coisas que eu sei que antes nunca tinha sentido e comecei a sentir depois foi o ouvir. Eu não ouvia. E a partir daí eu comecei a ouvir, mas ouvir assim, eu ouço de duas maneiras. Às vezes ouço mesmo voz concreta, como uma pessoa a falar comigo, e outras vezes ouço só na minha cabeça. Eu acho que a voz concreta deve-lhes fazer usar mais energia. Então, só quando é uma coisa assim mais séria é que eles usam isso. O resto é mais um bocadinho tipo de telepatia, não chega a ser assim uma voz muito. Pronto, e entretanto fui tendo. Pronto, já saltei um bocadinho. Antes disso, eu tive a minha segunda filha. Antes ainda disso, o pai da minha filha mais velha matou-se. E nessa altura eu tive uma série de experiências. Uma delas foi, pois eu precisaria ir bastante atrás. Antes do IKM, quando o meu pai morreu, eu era uma miúda muito virada para a ecologia, foi sempre para nada de fumar, nada de beber, nada. A coisa foi de tal maneira, eu acho que ele ficou tão próximo de mim. Aliás, a única pessoa que ele reconheceu como ligado, que ele se sentisse ligado, fui eu. E eu sentia-o tão forte, tão forte, tão forte, que ele bebia, e eu, depois dele falecer, eu tinha necessidade de ir para o laboratório da escola beber álcool de frasco. Eu sentia um impulso e uma necessidade incrível de beber álcool de frasco, eu cortei os pulsos, eu sentia-me no fundo do inferno. Eu fui com ele, eu costumo dizer, a sensação que eu tenho é que eu fui com ele ao fundo do inferno. Isso é uma das coisas que eu sempre tentei alertar as pessoas à minha volta. É que o suicídio é uma coisa que realmente traz um sofrimento brutal. As pessoas não têm ideia do que é que foi o que aconteceu com ele, acordar do outro lado quando achava que tinha acabado com tudo, é uma coisa mesmo muito complicada. E porque eu acho que não serão todos, mas no caso do meu pai foi a não crença em nada, foi muito o que o deixou ir até aquele ponto. Pronto, e isso foi uma das coisas que também me marcou muito e que ninguém entendia à minha volta, porque eu nem sequer fui batizada, os meus pais não queriam nada com religião, não fui criada num ambiente religioso, não havia qualquer abertura para esse tipo de fenómenos. Então eu era uma coisa um bocado estranha, não é? Não muito aceita. Entretanto, quando eu tenho a minha segunda filha, depois do suicídio, 5 anos depois do suicídio do meu companheiro, eu tive um parto muito, muito, muito mau. Perdi muito, muito sangue. E aí eu tive outra vez uma IQM, só que aí eu não me lembro. Até porque quando me foram anestesiar, eu só quis foi que me pusessem a dormir e eu queria ir e não voltar. E aí, quando eu acordei, eu não estava na enfermaria, eles não me levaram sequer para a enfermaria e fiz uma anestesia geral e, portanto, não via, só ouvia. Então comecei a ouvir eles a dizer: Mas então ela não tinha morrido? Então não foi esta que morreu? E todos muito surpreendidos por eu ter acordado. E aquilo que eu me lembro é que do lado de lá tiveram a falar comigo e disseram que a minha filha que estava a nascer até podia aguentar o facto de eu morrer, mas a minha filha mais velha que não aguentava, porque já tinha perdido o pai e que isso ia ser um desequilíbrio muito grande. E quando eles me disseram isso, eu disse que pela minha filha eu voltava. E foi aí que eu comecei a acordar. Quando eu tenho o meu terceiro filho, eu fiz 3 cesarianas.
Quando eu tenho o meu terceiro filho, ao fazer a cesariana, eles depois começaram um bocadinho a pegar comigo, a gozar comigo, a dizer que eu lhes tinha estragado o planeamento do dia, porque as cicatrizes, o meu útero da outra minha filha rasgou toda em vários sítios, e como supostamente eu não ia acordar, eles não cozeram. Então, tanto é que eu deste meu filho tive um descolamento de placenta durante a gravidez. E então eles disseram que tiveram 1 hora e tal a cozer cortes que eu tinha da cesariana anterior, porque eles não esperavam que eu acordasse. Pronto, e eu depois estive internada 11 dias e lá vim para casa com a garota. O que é que acontece? Eu fiquei cada vez mais sensível. As pessoas, ainda no outro dia, a minha filha disse-me que eu liguei-lhe e ela disse-me assim: Olha, eu estava com o telefone na mão para te ligar. Foi por acaso ou é daquelas coisas que tu fazes? Porque, pronto, essa sensibilidade eu tenho, não é? Fui tendo imensas experiências. Tive essa da minha mãe, que foi das que nos marcou a todos mais, que ela já tinha aquelas gotas de suor de quando a pessoa falece, já estava com a expressão de, de estar a falecer e acordou. Era eu de um lado, a minha filha do outro, com as mãos, e ela acordou. Mas vi muitas coisas a dormir também. Eu tive uma altura que isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu estive grávida 3 vezes do outro lado. Eu sentia todos os. Portanto, durante um determinado tempo, enquanto eu estava a dormir, eu estava grávida, ao ponto de eu acordar e pôr a mão na barriga, a ver se estava mesmo também deste lado, porque ia crescendo a barriga e tudo. Um dos bebés, eu lembro-me de ter nascido, não sei que tipo de bebé era, mas sei que tive um dos bebés, supostamente noutro plano. Nunca ninguém me conseguiu explicar isso. Sei que há muito tempo que tenho do outro lado uma série de amigos, pessoas que eu conheço, com quem me relaciono, que não me identifico aqui deste lado, não tem nada a ver. Sei que uma vez eu sonhei com. Eu estava perto da minha escola e tinha havido qualquer coisa que era um acontecimento a nível mundial e que eu tinha. Aquilo era uma coisa muito complicada, muito difícil, e a referência que eu tinha na altura era da bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki. E então eu perguntei, mas é uma bomba nuclear? Disseram-me, não. Então o que é que é? As pessoas têm que pôr álcool nas mãos, têm que pôr álcool e desinfetar as mãos, e depois há uma coisa para ajudar. E então eu comecei a ver-me a mim e a muitas outras pessoas em fila na entrada da escola, portanto, na direção do bufete, como as filas que eu depois vi no Covid. Quando o Covid surgiu, eu de repente lembrei-me dessa história, porque na altura eu achei aquilo uma coisa completamente doida. Desinfetar as mãos com álcool, para quê? E depois, mais tarde, eu percebi que aquele ano em que começa a Covid, para mim é um ano muito marcante, realmente, porque é uma viragem na minha vida muito grande. E pronto, é assim, tenho, por exemplo, uma vez, a minha filha mais velha teve uma meningite e eu fui para o hospital com ela. Ela acordou e vomitou. E no momento em que ela vomitou, disseram-me: é meningite. E então eu levei-a para o hospital. Ela teve horas, porque eles diziam que ela não tinha nada e eu teimava que ela tinha meningite. Até que a certa altura eles foram fazer punção lombar e a médica chegou cá fora e disse: Olha, realmente é. E puxou-me para o canto e disse-me assim: Como é que sabia? E eu disse: Olha, eu sou assim. E ela disse:
realmente ela tem meningite. É uma coisa muito levezinha, mas tem. E eu, pronto, ficamos por ali, não é porque eu não lhe poderia explicar, nem ela iria entender. Agora, é Sim. isso. E como que essas informações chegam até você, por exemplo, em relação à meningite, em relação a esses filhos espirituais que você teria do outro lado? Como que você sabe disso? Como que essa informação chega a você? É assim, eu penso que eu continuei sempre a fazer trabalhos noturnos. Eu tenho os ditos trabalhos noturnos que o senhor me dizia lá atrás, o senhor do Centro Espírita. Eu tenho recordações de algumas dessas coisas. Muitas das informações que eu vou tendo vêm nessa sequência. Eu tenho essa memória, trago essa memória. Em relação à meningite da minha filha, disseram-me mesmo, foi mesmo vós. E, portanto, lá está. Eu acho que quando a coisa é mais séria, há mesmo uma voz. Em relação a essa gravidez, isso era nas minhas viagens astrais, eu sabia que estava grávida do outro lado. Como muito mais coisas, por exemplo, houve uma altura que eu cheguei mesmo a abrir aqui um centro e eu fazia oração a pedir às entidades espirituais que governavam aqui esta zona que me permitissem abrir. E então eu fui aqui à igreja fazer a oração, fui várias vezes, e há um dia em que eu entro na igreja, fica tudo iluminado, eu vejo uma luz e ouço dizerem-me que havia muitas máculas para limpar para ser permitido aquilo. E então há muita coisa para limpar, mas eu ouvi mesmo voz, e era uma voz que me mostrava que a coisa era séria. Tinha-se feito aqui muita coisa, muita asneira, não havia um nível ainda para aquilo. E o que é certo é que eu abri, mas não durou muito tempo. Passado uns meses acabou por fechar sem qualquer explicação. Mas o trabalho não foi em vão, porque eu acho, aquilo que eu sinto e que eu vou entendendo é que nunca é nada em vão. Porque uma das coisas que eu pedi na altura, ok, foi dentro de um determinado movimento, mas eu pedi que houvesse abertura aqui neste sítio para espiritualidade, para vários tipos de espiritualidade, fosse qual fosse. E a partir daí começaram a abrir coisas. Eu fechei realmente, para mim foi difícil porque eu esforcei-me muito, mas a partir daí houve um enraizamento, digamos, que permitiu uma abertura a nível espiritual para uma série de coisas. Então, de alguma forma, não foi em vão o trabalho. Aliás, acho que nada disto é em vão. Eu acho, mesmo por aquilo que eu vou sentindo, que estamos a viver um momento difícil, sim, mas vem aí uma coisa muito melhor. Eu acho que nós somos como que pequenas centelhas que estão a abrir, às vezes a rebentar mesmo com portas, de forma a ser possível uma outra civilização, em que a telepatia vai ser realmente uma coisa natural, só faz sentido assim também para mim, porque cada vez a coisa se generaliza mais, digamos. Sim, e por que que você fechou? O que que você fechou que eu não entendi? E, assim, eu abri um centro, não é bem um centro espírita, mas era um centro onde se transmitia energia e que. E depois, passados uns meses, e sem que houvesse razão para isso, fecharam-me. Não houve hipótese de eu segurar aquilo. Só que um dos meus objetivos era que aquilo tivesse a força suficiente para abrir esta zona a formas de espiritualidade, porque vocês aí têm muita coisa, nós não.
Quer dizer que quem fechou foram os seres espirituais do outro lado, é isso ou não? Possivelmente mas através de uma pessoa. Foi uma pessoa que eu não Ah, tinha, tinha um cargo acima do meu. entendi. Mas, mas não houve razão nenhuma para fechar. Só que fechou. Aliás, isso aconteceu mais que uma vez na minha vida, mas pronto. Uh, e é isso. E, puxa, muito interessante tudo isso, né? Porque são experiências variadas, mas elas têm esse ponto em comum, né? De abertura de consciência, de ressignificação da vida, do teu lugar no universo, do propósito das coisas, da missão do amor, né? Sim. Você que tem um histórico aí, né? De tragédias, né? De mortes na família, né? Então, parece que está talvez conectado com isso um tanto, né? De você poder semear amor aqui, né? Eu acho que eu vim muito com o propósito ou com o peso de unir as famílias. Eu acho que tem dois propósitos. Um é mais abrangente, para fora, e outro dentro da minha egrégora, se calhar, não é? Porque eu acabei sempre por fazer pontes entre as pessoas da minha família e entre. Porque, assim, a minha avó paterna, que era uma senhora da alta sociedade, nunca me quis conhecer. Aliás, os meus pais também supostamente não se casaram por causa disso. E a certa altura eu tenho um sonho em que eu vejo uma criança deitada numa espécie de berço com um mosquiteiro e sinto que tenho atrás de mim uma presença que me diz: a criança está doente, é preciso rezar pela avó. E eu disse: a criança está doente. Eu não gosto de ver crianças doentes, mas eu não sei quem é a avó. A criança está doente, é preciso rezar pela avó. Disse: ok, a criança está doente, mas eu não sei quem é a avó. E disseram-me: Maria Emília Ferreira de Carvalho Osório. E eu disse: eu não me vou lembrar disso do outro lado. É muito grande, eu até disse: é muito grande, eu não me vou lembrar. E eu fiquei assim, Emília, e depois eu lembrei-me que a minha avó materna tinha morrido há pouco tempo e era Emília. E eu disse: ah, Emília, assim já é mais fácil, porque a minha avó também faleceu e também a Emília, eu assim sou capaz, vou-me lembrar. E pronto, e senti que o ser, fosse quem fosse, ficou mais satisfeito. E eu depois pensei, ok, são duas avós Emílias, então o ser sublinhou, são duas avós Emílias. E depois eu fiquei preocupada e disseram: vai ficar tudo bem. A criança está doente, é preciso rezar pela avó. E eu acordei e pensei: que é isto? Isto, agora o que é isto? O que é que eu faço com isto? Mais um. E fiquei a pensar naquilo, o que era aquilo, o que é que aconteceu. Ainda por cima estava atordoada e comecei a tentar perceber o que é que podia fazer. E algumas pessoas que eu conhecia ligadas à espiritualidade disseram: mas a tua avó não fez nenhum aborto? Eu disse: não, a minha avó materna não fez. Tenho a certeza, porque era uma coisa que ela não achava que se devesse fazer. E, e pronto, e continuei a pensar naquilo, até que de repente, a meio da tarde, eu tenho assim um flash e lembro-me: não, a minha outra avó também era Emília. São duas avós Emílias. Eu fiquei louca com aquilo. Disse: são duas avós Emílias. Eu tenho duas avós Emílias. E então eu fui procurar a minha avó paterna. E insisti, liguei lá para a junta da freguesia dela e acabei por descobrir, depois de muito insistir, uma pessoa que era ligada à minha família e que me disse que conhecia, que se lembrava que ela estava viva, mas que estava muito doente e que estava no lar. Então eu liguei para o lar
e a pessoa disse-me que ela não estava doente, estava bem, que eu que falasse com ela. Eu disse, olha, ela nunca me quis conhecer e eu não sei como é que ela vai reagir, o melhor é eu não falar. Pronto, aquilo passou, passado um tempo eu voltei a ligar. E a pessoa disse-me assim, olha, ela está aqui a passar, eu vou-lhe passar o telefone. Eu disse, mas ela nunca me quis conhecer, eu vou-lhe passar o telefone. E passou. E eu disse, olá avó, eu sou a filha do Fernando, a senhora não me conhece. E ela disse, não conheço não, não conheço, mas gostava de conhecer. Eu fiquei sem palavras, fiquei completamente pasmada, porque ela no funeral do meu pai, ela fugia, quando via que eu estava por perto, ela fugia, literalmente, não queria aproximar sequer de mim. E pronto, e andei ali, começaram a cair as lágrimas, eu não sentia nada dentro de mim, eu fiquei completamente vazia, era só as lágrimas a cair. Até que depois ganhei coragem, peguei nos meus filhos e fui lá. Assim, no meio das outras pessoas que estavam lá de idade, eu reconhecia logo. Uh, então estive a falar com ela chorou, disse-me no jeito orgulhoso que ela tinha que achava que tudo tinha sido uma estupidez, que ela que não devia ter feito aquilo, que sempre acompanhou a minha vida, tinha acompanhado a minha vida à distância sempre, que eu passei uma vida muito complicada e depois pediu-me para eu falar com a minha mãe, pediu-me para eu dizer à minha mãe que estava tudo perdoado. E pronto, eu lá vim, e antes de eu sair eu disse, avó, eu volto. E ela disse-me assim, olha minha filha, eu sei como é a vida, se não voltares eu não vou ficar triste. E pronto, passado 2 meses morreu, nunca mais a vi. Ela estava à espera que eu fosse lá, ela queria fazer limpar isso antes de ir. E eu tinha a função de passar aquilo para a minha mãe, o que foi muito difícil também. Quer dizer, De- o seu sonho com ela foi teria sido, pelo que eu estou entendendo, uma tentativa de estabelecer uma ponte de amor entre você, ela e a sua mãe. É isso? Uhum. Sem dúvida. Ela falou-me de uma série de coisas e, no fundo, ela foi-me pedindo perdão por tudo o que aconteceu. E, entretanto, depois disso, eu tive várias experiências com essa situação. Porque, como a minha mãe não podia com a minha avó, odiava a minha avó, ao ponto de, quando me queria tratar mal, uma das coisas que ela dizia é que eu era igual à minha avó. Era uma coisa, uma pedra que ela me atirava, era dizer que eu era igual à minha avó. Então, eu não conhecia o sítio onde o meu pai viveu, que ainda é a uns quilómetros. Só fui lá na altura em que ele faleceu, mas foi mesmo de passagem, que aquilo foi também terrível, porque o meu pai faleceu mal, o meu pai faleceu, a minha avó foi buscar as coisas todas do meu pai, depois a minha mãe foi atrás da minha avó buscar as coisas do meu pai para trazer para cá. Pronto. E ela quis, naquela altura, resolver tudo isso. E então, passado um tempo, eu fui lá, porque eu não sabia que ela tinha falecido. Fui lá, e como eu não conhecia o local, eu saí uns quilómetros antes. Fui de comboio com uma das minhas filhas e com o namorado da minha filha, e saí uns quilómetros antes. Não tenho ideia, porque eu não conhecia aquele sítio, muito menos o sítio onde eu fui parar. E eu corria por ali fora, tudo o que eu via, para mim era uma coisa fantástica. Eu dizia, o quê? Ainda está aqui esta casa existe. Olha, mudaram isto de sítio. Eu reconheci tudo e mais alguma coisa. Eu olhava, há uma certa fonte que eu olho e o que me vinha à cabeça constantemente era: ah, tantas vezes eu bebi aqui água e eu nunca tinha estado ali. Eu fiz o percurso todo numa euforia, como se eu tivesse vivido ali a minha infância,
e a reconhecer tudo o que estava ali numa sede de saber o que é que aconteceu à casa A, à casa B, à casa C, quando eu nunca tinha estado ali. Quer dizer, você tinha um conhecimento que não teria sido derivado da sua experiência concreta, histórica com aquele lugar, mas esse conhecimento existia dentro de você, é isso? Existia dentro de mim. E depois eu fui ao, ao senhor da igreja onde supostamente a minha avó estaria, o cemitério onde a minha avó estaria sepultada, porque eu não soube de nada e não sabia que ela tinha falecido. E nós tivemos que pressionar um bocadinho o senhor para ele nos dizer onde é que ela estava. E ele estava com um livro grande, com os registros todos, manuais, dos nomes das pessoas que tinham falecido. Ele olhava, olhava e não via. E de repente eu, do lado de cá do balcão, com o livro ao contrário, portanto, virado para ele, de repente saltam umas letras e eu disse: está aqui, é aquele. E ele ficou assim a olhar para mim e depois olhou e disse: ah, é este. E imagino como é que está uma pessoa assim com um livro, não consegue ver, e eu do outro lado do balcão, que até nem vejo muito bem que use óculos, com o livro ao contrário, eu vejo as letras daquele, só daquele nome. E pronto, e depois fomos à campa e entretanto eu fiz para a minha avó, depois disso tudo, eu fiz para a minha avó uma cerimónia, uma espécie de cerimónia de assentamento. Pronto, digamos que é um mimo que a gente dá à pessoa que partiu. E nessa noite de madrugada eu senti um amor, uma coisa, não é deste mundo, uma coisa maravilhosa, uma harmonia, uma felicidade, uma coisa fantástica que eu não consigo explicar, que também existe, mas que também faz das pessoas que conseguem ter esse tipo de sensações um bocadinho deslocadas, porque depois as sensações daqui são pouco para aquilo que a pessoa sente neste tipo de estados. E isso foi uma coisa maravilhosa, inesquecível, fantástica, não sei como é que hei de denominar sequer, porque era um nível, um grau de amor que não tem explicação. E você tem alguma teoria, alguma ideia, ou mesmo que uma, não sei como dizer, uma percepção de por que que se tem amor tão grande lá do outro lado e uma verdade tão fácil de ser apreendida, por que que a gente vem para cá e vive essa experiência tão dolorosa e limitada sob todos os aspectos aí emocionais, cognitivos? Por que que a gente está aqui assim? Qual o sentido disso? Você tem alguma referência disso? Isso é uma coisa que eu penso muitas vezes. É uma questão muito grande para mim. No meu caso pessoal, eu costumo dizer que eu descendo de suicidas de pai e de mãe, porque eu tenho suicídios dos dois lados. Eu acredito que eu tenha-me suicidado anteriormente e que eu esteja a vivenciar as consequências que um suicídio traz para a vida das pessoas que estão à volta. Por outro lado, também eu fui muito posta à prova e eu estive em muitas situações em que estaria no limite, mesmo no limite, e portanto foi um bocadinho testar a minha resistência, até que ponto é que eu já tinha percebido o problema que era o suicídio. Isso não responde ao que me perguntou. Eu penso que, como é que eu hei de explicar? Primeiro, eu não tenho uma resposta definitiva. Amanhã eu posso pensar outra coisa completamente diferente. Eu acho que a nossa questão é a maturidade, ganhar maturidade. Acho que estar aqui, na maior parte das vezes, é voluntário. Nós sabemos o que vimos cá fazer, só que aqui não podemos ter memória disso. No entanto, vamos tendo pistas.
mas aquilo que eu mais entendo é maturidade, ganharmos maturidade. Só poderemos vivenciar esse amor, essas sensações tão boas, a partir de um determinado grau. Como, pronto, eu tenho muito a teoria da escola, não é? Se a pessoa consegue fazer um determinado curso, depois vai ter os seus benefícios. Não sei muito mais que isso. Ultimamente eu costumo dizer às vezes quando me perguntam sobre isso, que é se Deus existe ou não, eu costumo dizer que a questão é tão. Portanto, a nossa visão é tão limitada, que eu não penso muito em Deus, penso mais nas coisas pragmáticas, naquilo que eu posso ir vendo aqui, porque isso eu consigo chegar e a Deus não, portanto deixa lá estar, que não me meto nisso. Agora, essa questão é a grande questão, eu acho. Mas acho que estamos aqui voluntariamente e que sabemos muito bem porque é que para cá vimos. Nós sabemos, mas não temos consciência do... Consciência, Uhum. consciência. Eu acho que a grande questão, o sofrimento que está a acontecer na humanidade neste momento é precisamente porque estamos a tomar consciência. Até agora fomos muito mais inconscientes. Agora começamos a entrar numa adolescência da humanidade e isso causa sofrimento. Acredito também, pronto, tem aquela questão da moral e da ética que nós temos que desenvolver, eu também acredito que sim, que estejamos muito a trabalhar isso aqui, mas é claro que não lhe sei dar uma resposta concreta. Mas tenho uma teoria que eu acho que é interessante em relação a outra coisa, que também ninguém nunca não sabe dizer nada sobre isso, é só uma teoria, mas eu acho que o dito túnel das IKMs, e não só, isto é uma coisa, quando eu faço, durante muito tempo não fazia qualquer tipo de exercícios energéticos nem nada, mas tinha EV naturalmente na minha adolescência, depois perdi um bocado. O que é EV? Só EV é estado vibracional, Ah, tá. Uhum. que parece que a pessoa treme toda, é uma coisa por dentro, é mesmo um tremer, que supostamente é uma das coisas que leva à viagem astral. Então eu acho que quando nós fazemos exercícios energéticos e começamos a sentir o chakra frontal, começa a criar aqui como que uma tromba, uma saliência, a gente começa a sentir uma saliência. Eu, há uns tempos para cá, tenho andado com muito cuidado a observar, porque, para mim, isto aqui é como se fosse o dito túnel, ou seja, a gente quando faz exercício energético e quando faz uma projeção astral e que só vai até um certo ponto. Mas eu acho que isto aqui poderá ser como que um caminho para muitas saídas, para muitos caminhos. E que será mais ou menos isso. Depois vai tomando diversas formas e irá numa direção ou outra mediante o que está a acontecer com a pessoa ou aquilo que a pessoa se propõe fazer. No entanto, eu já tive uma experiência absolutamente louca na casa de uma pessoa em que eu via, sem estar a dormir. Primeiro, eu já tive uma saída do corpo em pé. Eu estava a subir umas escadas e eu nunca vi o meu corpo na cama, eu nunca vi o meu corpo deitado, eu nunca vi nada disso. Mas uma vez a subir umas escadas, eu saio do corpo e vejo-me, foi uma coisa de momentos. Eu, sabe a loucura que é uma pessoa ir a subir uma escada e de repente estar do outro lado a ver-se? E eu fiquei completamente desorientada. Aliás, eu já fui para o hospital de urgência várias vezes, porque houve uma altura em que eu tinha uma coisa que depois eu falei com o Wagner Borges por mensagem e ele me disse que era uma desconexão, ou seja, eu ia andar, imagina a loucura que isto é, que é para ter uma ideia daquilo que eu passei na minha vida.
eu ia andar e sentia ou o meu espírito a ir para a frente e o corpo a ficar para trás, ou eu a ficar, ou o espírito a ficar para trás e o meu corpo a ir para a frente. E eu tinha que me agarrar às paredes, no meio da rua, às vezes, quantas vezes no meio da rua? E eu fui 3 vezes para o hospital, chegava lá, tentava explicar isto aos médicos. Houve um médico que me disse que eu estava com ausências e que isso podia ser gravíssimo. O resto não me sabia dizer nada, não é? Pronto, mas foi muito complicado. Depois o Wagner Borges disse-me, e depois até me chamou um bocado à razão, disse, eu já lhe disse que é isto, é uma desconexão. O espírito fica realmente desencaixado. Isto é bom as pessoas ouvirem também para que percebam que isto não é uma brincadeira, porque eu estou-me a rir, mas aquilo foi uma coisa muito má. E eu andava ali naquilo, andei muito tempo assim, era uma coisa horrível. Mas é o que eu digo, eu tenho muitas. A outra que eu ia falar é uma vez, eu fui em É, casa, só uma diga, pergunta, quer dizer, diga, o que era horrível era você estar desconectada do seu corpo, ver o seu corpo num lugar e você em outro. É isso? sim, sim, porque, ok, fazer meditação e ir dar uma volta, mas quando eu estou em mim, quero o meu corpo e o meu espírito, os dois juntos, senão eu não posso fazer nada, não é? E, e, É. e quando você está fora do corpo, o seu corpo se mexe ou ele fica parado? O corpo Não, fico parado. fica Né? parado. Eu penso que nessa altura isso aconteceu porque foi só mesmo uma questão de segundos, não é? Porque no meio da rua não é uma coisa normal, creio eu. Mas já tive outras experiências também. Uma vez, num sítio que eu fui, uma pessoa que me pediu ajuda, em que eu via duas realidades paralelas. Eu via a casa como era pai há 50 anos atrás e a casa de hoje. Que, que eu também fiquei muito mal nessa altura, muito mal. E foi uma coisa. Eu, quando saí, disse, jurei para mim mesma que nunca mais lá punha os pés, porque eu entro na casa, aquilo era assim: era um casal que se tinha conhecido há pouco tempo e ela começou a ter muitos problemas. Também foi para a urgência do hospital com alergias e não sei o que, eles não chegavam a conclusão nenhuma. E ela pediu para eu ir lá para ajudar, para ver, pronto, para tentar ajudar, para lhe transmitir energia. Eu chego lá, começo-lhe a transmitir energia e começo a ficar com uma raiva do sujeito, uma coisa que eu nem para ele podia olhar. E minha vontade era, sei lá, matá-lo, uma coisa assim. E a situação vai continuando, eu começo-me a sentir mal e começo a pedir para ir para sair. E saio, vão-me levar um copo de água, eu volto, continuo a transmitir luz e dizem-me, e entretanto eu falei com o sujeito, mas com os modos mesmo mal educada, e disse-lhe, morreu alguém aqui? Porque eu comecei a ouvir gritos, eu estava a ouvir gritos. E ele disse, na minha casa morrer alguém? Claro que não sei quem é muito incomodado. E eu voltei a repetir, mas morreu alguém aqui? E o senhor disse-me, bem, pensando bem, morreu o meu pai. E eu disse, mais para a frente, mas sempre com uns modos que até eu me sentia mal de estar a ser tão antipático. Ele, mais para a frente, mas mais para a frente o quê? Não sei quem, tu veio para a minha casa sentir-se mal e tal, e não sei o quê. E depois disse, olha, pensando bem, morreu a minha mãe. E eu, e comecei a ver uma miúda, uma garota, a andar às piruetas, para trás, para a frente, com um bico, com umas tranças e não sei o quê. Via o chão em terra batida, as paredes em pedra, e aquilo não era nada assim, porque ele tinha renovado a casa toda. E pronto, eu continuei a insistir, o sujeito sempre muito incomodado por causa daquilo tudo, e eu acabei por voltar a sair.
Entretanto, veio um amigo meu e disse-me: o que é que está a acontecer? Eu disse: olha, eu estou a ver uma garota assim, 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 estou a ouvir gritos e não sei o quê. Eu volto, sentei-me lá e ele disse: fica aí, eu vou tentar perceber o que é que se passa. E foi lá, levou-o e começou a falar com ele. E então ele depois pediu desculpa e disse que no sítio onde eu estava havia uma fotografia de uma irmã dele que tinha morrido quando era miúda, que era exatamente o que eu estava a falar, com o visual que eu estava a dizer, e que quando a mãe morreu, ele não sabe como a fotografia tinha desaparecido e ele nem se, nunca mais se lembrou que tinha tido aquela irmã. Quando ele me diz isso, eu começo a chorar. E ele ainda mais admirado ficou a olhar para mim e disse: não faz mal, ela só quer ser lembrada. Depois que eu disse isso, eu comecei a ficar mais calma. E ele depois disse: mas com certeza, e não sei o quê, não sei quantos, e vamos fazer uma missa, aquelas coisas. Só que a minha parte estava feita em relação à garota. E pronto, e depois eu continuei a transmitir luz e começaram a dar dicas do que é que ela podia tomar, o que é que podia fazer para passarem as alergias e que. Pronto, e por trás disso há uma história material, o que eu entendi daquela história que eram umas pessoas que pobres, que tinham lutado muito para ter ali aquela casa e a sujeita tinha entrado ali e eles estavam-se a sentir mal com a presença dela, estavam a achar que ela queria ficar com aquilo, eram pessoas com muito pouco conhecimento espiritual e continuaram ali sempre e receberam muito mal a sujeita e ela teve aquelas reações físicas todas. Pronto, foi isso que eu entendi da história. E depois eu fiquei toda inchada, passei para aí 2 dias, talvez mal, incomodada, e depois passou, não é? Que estas coisas depois vão passando. Mas eu tive uma altura que eu ouvia constantemente a dizerem para eu me matar. Mata-te, o que é que tu andas aqui a fazer? Achas que andas aqui a fazer alguma coisa? Mata-te. Tive mil e uma coisas. Quem te disse isso para você se Não, matar? não faço a mínima ideia. Sei que quando eu comecei a procurar um sítio que me desse algumas luzes, eu sentia apertarem-me o pescoço. Era terrível. Tive uma altura, eu já entrei no hospital sem conseguir andar, com todos os sintomas de paragem cardíaca. Foram impecáveis comigo, foram eles que me explicaram, isto já foi há 20 e tal anos, foram eles que me explicaram que aquilo era psicossomático e que me disseram que eu tinha exatamente os sintomas todos como se fosse uma paragem cardíaca de verdade, mas que não era físico. Foram os próprios médicos que me disseram isso. Passei por muitas experiências, algumas muito bonitas, outras muito complicadas. Eu acredito, é o que eu digo, eu acredito que realmente estão. É assim, este tipo de fenómenos não é uma coisa nova, é uma coisa da humanidade. Agora, começou a haver uma consciência, não é? Se nós formos ver tudo o que foi surgindo, não é? Os primeiros fenómenos com Allan Kardec e o estudo que ele fez sobre aquilo, foi havendo uma consciência e um despertar para todas essas coisas. Exatamente onde isso vai levar, eu não sei, mas vai levar a um lado melhor, um local melhor, a um mundo melhor. Isso eu acredito do fundo da minha alma. Pronto, Sim, é extraordinário, né? Todo o teu relato, né? Muito intenso e coisas novas, inclusive, não só porque é da tua vida pessoal, mas, por exemplo, você teve visões do passado, né? Você entende que isso seria uma viagem no tempo ou essas energias simplesmente permanecem ali naquele local através de uma memória, como uma espécie de arquivo local e você tem acesso
a essa nuvem ou a esse arquivo que está ali disponível naquela situação. Como é que você entende essa visão? Sim, aquelas energias Aham. estão ali. E há muito, muito, muito isso. E isso está tudo a levar um abanão. Há um lado pessoal e um lado universal. Cada história dessas que se resolve faz com que o universal avance mais um bocadinho. Aquelas energias estavam ali, tenho a certeza. A certeza dentro do que é possível ter certezas, não é? Estavam ali, naquele local. Por isso é que eu precisei ir lá. Quer dizer, é como se você fosse uma espécie de terapeuta, das consciências do universo que clamam por voz, clamam por reconhecimento e por ajuda. Você vai lá e desenterra, dores, sofrimentos que estão presos, no universo de alguma maneira, né? É mais ou menos Sim, esse o teu trabalho. sim. Sim, em algumas circunstâncias eu acho que o meu trabalho não é sempre o mesmo. Por É. exemplo, eu tive um desses ditos trabalhos noturnos, ou há quem chama assistência, não é? A trabalho, porque é que existem as viagens astrais? Não é para a pessoa andar aí a passear porque é engraçado, não é? Pode ser um bocadinho, mas tem mais que isso. Então a gente também vai dar um tipo de assistência. Houve uma vez que eu acordei, eu acho que para mim é muito rotineiro. Eu descobri isso há pouco tempo, que é muito rotineiro. Eu aqui há uns tempos estava numa saída do corpo e de repente acordei do outro lado. E depois tinha uma parede. E eu disse: caramba, e agora como é que eu atravesso a parede? Eu tenho a teoria, mas a prática. E de repente, o meu eu que está habituado a ir lá, que sou eu mesma também, disse: ah, estás a pensar em quê? E passou, não é? E eu pensei: caramba, eu devo fazer isto todos os dias, porque afinal eu passei por aqui com uma descontração. Peraí, como é que é? Eu não entendi essa passagem. Como é que é? É assim, portanto, eu estava numa viagem astral, não é? Só que a gente nem sempre tem consciência. De repente despertou a minha consciência e eu vi-me num sítio onde tinha uma parede. E eu consciente, não é? Porque nunca, não estou sempre naquele grau de consciência, disse: caramba, eu sei a teoria, mas agora como é que eu passo na parede? Ah, E de repente refleti e disse: ah, isso não tem problema nenhum, faço isso sempre. E instantaneamente eu passei. E ah, depois eu fiz o raciocínio: ah, afinal eu costumo fazer isto muitas vezes, porque é que eu fiquei tão admirado? E então, nessa viagem astral, eu acordei já no fim, porque a gente mesmo quando acorda no fim vai apanhar a história, não é? E então era um pai de um garoto cigano. E eu depois percebi porque é que eu acordei, porque ele estava tão emocionado, tão emocionado, tão emocionado, que supostamente eu, ao transmitir energia ao garoto, tinha-lhe salvado a vida. E então ele estava numa alegria, estava muito agradecido, e foi isso que me fez despertar do outro lado. E isso fez-me pensar que eu continuo. Pronto, eu tenho muitos episódios desses, esse foi um daqueles que me marcou. A fazer as viagens astrais, eu sempre as fiz, independentemente do sítio onde eu estou, porque eu já passei por vários sítios, mas eu vou trabalhando sempre nesse âmbito. Pronto, já me perdi agora. poxa, olha, realmente é fantástico, né? Tudo isso assim. São muitas perguntas, mas ao mesmo tempo não dá vontade de perguntar e só dá vontade só de ficar te escutando, né? O meu trabalho o meu trabalho agora, há 2 anos para cá, é realmente os exercícios, é ter mais consciência do que estou a fazer. Tenho trabalhado muito essa parte, também porque eu acho que as circunstâncias nos levam numa altura para um caminho, noutra altura para o outro. E é isso, eu quero muito conseguir puxar o máximo possível para cá, para conseguir ter mais consciência. Tenho feito um registro escrito do que me vou lembrando, porque há muitas que eu acabam por me passar, não é? Faço muito isso, muito.
É esse o meu grande trabalho neste momento, porque eu acho, como lhe disse no início, que é muito importante nós levarmos isto às pessoas. Apesar que as pessoas são um bocado estranhas, porque as pessoas têm muito medo de morrer. Mas quando a gente lhes tenta explicar que não morrem, ficam assustadíssimas e não querem ouvir falar no assunto. Mas, não é? Bom, Pronto. muito bom. E só uma curiosidade assim, e depois se você tiver alguma mensagem, alguma dica para dar para pessoas que estão sofrendo ou que queiram, digamos, transitar um tanto por esses fenômenos. As suas viagens astrais, elas são voluntárias, involuntárias? É dormindo que isso acontece? Ou você mesma descreveu, já aconteceu acordada, né? O que que você teria a dizer um pouco sobre como se dá esse processo de viagem astral, assim? É assim, a viagem astral é uma coisa que nós podemos produzir. E eu tenho isso naturalmente. Mas o naturalmente não é naturalmente. Eu já devo ter trabalhado isto no outro lado, antes desta encarnação. Porque eu nunca tinha ouvido falar em nada. Assim, eu sou filha de pais, eu não fui batizada, como já lhe disse. No entanto, eu ia para... Fechava-me na casa de banho a rezar, que era para a minha mãe não ver, porque eu não a queria chocar. Miúda, 9, 10 anos. Pronto, portanto, eu já trago de outra encarnação, possivelmente, algumas coisas trabalhadas, mas cada vez mais eu percebo que tudo isto é científico, tudo isto é. Cada vez eu me desprendo mais da ideia do mágico, portanto, tudo isto pode ser trabalhado. É uma questão de persistência e estudo. A pessoa hoje não conseguiu fazer a viagem astral, mas se estiver atenta, percebe que conseguiu algum tipo de fenómeno, nem que seja sentir as energias. Fazer meditação não é estar 10 minutos a meditar. Fazer meditação é ter muita disciplina e muito trabalho. É não sair dali sem sentir isto a formigar, sem sentir alguma sensação aqui, porque depois, passado um tempo de sentir isso, a pessoa mal se põe em posição de meditar, já está a sentir o movimento das energias. E isso, as pequenas conquistas que nós temos é que nos dão força para andar para a frente. E vão conseguir, todos nós, porque a questão não é conseguir, porque todos nós fazemos isso. A questão é trazer a memória. Essa é que é a grande questão. Tudo isto é muito natural. É uma questão de treino, mas ajuda-nos muito. Desfoca-nos do sofrimento e mostra-nos que nós estamos a fazer alguma coisa em relação a isso. Aliás, por exemplo, quando o meu companheiro se suicidou, eu cismei que havia de estar com ele. Eu queria saber como é que ele estava. Teimei, 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 teimei. Um dia consegui entrar em meditação e fui lá. E vi-o. E ele estava sozinho, numa praia, que era um sítio que ele gostava muito. Só que aquela praia era igual e era diferente, era outra coisa. Mas eu consegui ver, e consegui ver que ele estava bem. E quando eu estava para regressar, disseram: não podes trazer memória, não podes trazer memória, não podes trazer memória. E eu insisti e disse: eu só quero trazer a imagem de que ele está bem. O resto, porque possivelmente lá está, passou-se mais coisas. Mas eu consegui trazer a imagem de que ele estava, dentro do possível, bem. E isso acalmou-me muito a minha dor. Não é? Portanto, isto é possível. E onde E ele depois estava? Onde que ele era estava? uma praia, era Na praia. uma praia. Não sei se era neste planeta, porque era diferente. Era igual, mas era diferente. Era tudo mais denso, mas era uma praia. Era um sítio que eu gostava muito. Gostava era completamente sozinho. Não sei mais nada, possivelmente tive mais informação, porque aquilo que me diziam é: não podes levar, não podes levar, não podes levar, mas essa imagem eu trouxe. Portanto, há sempre ali qualquer coisa. Aliás,
Jesus dizia, pedi e ser-vos-á dado, não é? Batei, batam à porta e a porta abrir-se-á, é mais ou menos isto. E realmente eu entendo que isso é uma realidade. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. E também tem que saber o que é que não pode usar isto de uma maneira fútil, não é? Tem que ser com seriedade, mas que é possível é. É assim, eu também sou suspeita dos meus 3 filhos, eu não precisei de fazer exame, depois fui fazer para confirmar, porque eu já sabia que estava grávida antes de ter a análise e muitas outras coisas. Eu tive situações da minha vida que eram complicadíssimas e em cada situação dessas eu fui sempre avisada e mostrada que havia um caminho. Não era uma coisa concreta como eu gostaria, mas sempre me foram dadas dicas para que eu pudesse ultrapassar. Eu acho que estar viva já é uma vitória. Eu estar aqui hoje acho que já é uma vitória. Eu fiquei viúva com 25 anos, com uma filha, não é? Realmente houve qualquer coisa que me trouxe até aqui, porque muitos ficaram pelo caminho e com menos situações complicadas. Bom, Portanto, é mesmo uma força que me vai guiando e me vai levando, não sei até onde. sim, é uma força de vida, um processo aí de muitas buscas, né? Eu acho que de superações de coisas, e você precisou de muito amor e dissemina esse amor nas tuas relações, e entre as pessoas quando você tem possibilidade de fazer isso, né? Sim. Eu acho que de alguma forma eu deixo alguma marca. Mas isso é o que nós estamos cá a fazer e isso é absolutamente normal, porque acho que isso é uma das razões disto tudo, que é, eu acho que quando, portanto, há algumas pessoas que conseguem ter esta percepção. Quando eu tenho esta percepção, mesmo sem eu dizer nada, esta ou outra qualquer, isso fica impregnado na minha aura, no meu ADN e tudo isso. Então, mesmo sem eu dizer nada, mesmo sem eu fazer nada, eu vou passando isso para o que está em redor, não é? Há um contágio, digamos, que há um contágio dessa, dessa visão, dessa outra maneira de ver. E acho que isso está a acontecer por aí fora e que vai tocar a todos. Sim, que é o que está acontecendo aqui, né? Eu acho que através desse encontro eu estou me sentindo muito impactado, né? E com certeza outras pessoas que vão nos assistir também, né? É um canal de veiculação de um saber muito diferente sobre a vida, né? O propósito das coisas. Estava a falar do nosso, eu estou a falar do vosso canal. Vocês estão a Ah, fazer isso também, não aham, é? Vocês provocaram um contágio, isso, não é? exato, Muito exatamente. além, se calhar, do que vocês têm noção, do que todos nós temos noção. Eu acho que vai muito além do que é possível ver neste momento. Então, a importância da gente deixar a mente aberta para ampliação de uma consciência, né? Ah, sem dúvida. Esse é o grande fusilis da questão. É a mente aberta, Com certeza. E que é porque o espírito da ciência, né? A gente manter a mente aberta para tudo, né? sim, mas é o que eu digo, e eu acho que isto cada vez eu vejo isto mais como ciência. Aqui talvez há mês e meio, eu tive assim uma saída do corpo, já no fim da manhã, e, hum, e é certo, aquilo era um sítio assim um bocado escuro, se calhar por isso eu não gostei muito, e então eu estava a dizer ao ser que estava comigo que me queria ir embora. Ah, vou-me embora. E o ser disse-me, mas vais embora porquê? Eu disse, tenho que ir à casa de banho. E ele passou-me assim um aparelho, assim uma coisa, de cima a baixo, e disse, tem X cc's, tens X cc's, não precisas de ir à casa de banho. E eu fiquei assim a olhar, Em porque X o achei, quê? CCs?
PCs, centímetros cúbicos. Ah, tá, tá. Uhum. Portanto, não precisas de ir à casa de banho. E eu fiquei assim a olhar, porque era um aparelho que eu nunca tinha visto, uma coisa, não é? Ele passou-me aquilo e, portanto, ele fez uma espécie de raio-x automático ao meu organismo todo, de cima a baixo. E eu fiquei assim a olhar. E depois acordei com aquela imagem e disse: sim, bem, realmente ele tinha razão, porque ele tinha razão, eu não precisava ir à casa de banho, eu queria sair dali. E arranjei aquela desculpa. E ele passou-me o aparelho e eu disse: bolas, isto é que é tecnologia, não é? Eu cada vez vejo mais, assim, aquilo que nós consideramos milagre, para eles são coisas facílimas. E eles só não fazem isso a todo momento porque nós precisamos muitas vezes daquele problema para dar um salto quântico, para conseguir abrir uma determinada, não é? Mas para mim, cada vez mais é uma questão científica. É uma ciência muito à frente e que nós, como somos muito limitados ainda, vemos como magia, como, não é? Então, uma mente aberta é fundamental, fundamental. E muitas vezes, eu acredito que há muito mais pessoas que têm IQMs e viagens astrais, mas não conseguem levar aquilo a sério, não é? E então perde-se aquelas experiências porque não conseguem ter essa mente ampliada e perceber que aquilo que é uma experiência é muito essa visão que eu tenho neste momento. Quer dizer, de alguma maneira, a vida aqui no planeta Terra seria uma passagem, uma experiência geralmente deliberada, que nós desconhecemos a razão, pelo menos de um ponto de vista racional, mas que através de pistas a gente vai desenvolvendo um propósito, de poder atravessar essa forma de existência aqui na matéria. Seria algo. Sim, sim. E eu até acho que há etapas. Eu acho que há etapas, por exemplo, da primeira IKM que eu tive, eu não fui assim, não, eu não fui mal recebida, mas também não fui bem recebida. Mas na segunda, eu já sentia um respeito muito maior por mim, eu já tinha feito uma parte. Então aí eles vieram-me explicar a razão porque eu precisava de vir. Então a sensação que eu tive, eu já fiz alguma coisa, já me estão a olhar com outros olhos. Também acredito que, e neste momento, eu também acho que já completei mais algumas etapas. É como se eu já tivesse mais liberdade de movimento. Um, e depois, se a gente estiver atenta, vai percebendo uma série de sinais, não é? Antes, houve uma altura em que, onde eu passasse, se passasse alguém que quisesse divulgar uma religião ou que andasse a fazer uma coisa, vinham direitinhos a mim. Podia estar muita gente, mas era comigo que vinham falar. Nesta fase, parece que já é outra coisa, já não é bem por aí, não é? Eu não fiquei parada no tempo, que eu continuo a fazer coisas, mas já é outro tipo de pessoas com quem eu me relaciono. Eu às vezes tenho a sensação que eu vivi mais que uma encarnação numa vida. Mas eu uma vez tive uma experiência giríssima nesse aspecto. Estava eu descansadinha a dormir e de repente vejo-me num determinado jardim que eu conhecia e aparece-me uma pessoa oriental e diz-me: trabalhamos muitos anos juntos, mas agora é hora de eu ir embora. Você vai vir outra pessoa para o meu lugar. E essa pessoa foi embora, não é? E outra tomou o lugar. E eu percebi que era como que o meu anjo da guarda, ou o que lhe queiram chamar, estava-se a despedir de mim, como se aquela etapa tivesse acabado, e estava a vir uma outra pessoa para me acompanhar dali para a frente. E achei interessantíssimo, não é? Fiquei assim mesmo surpreendida, nem nunca ouvi falar nisso.
Como se você fechou um ciclo, uma etapa, e aqui aquele mentor ou aquela Sim, referência de proteção finalizou o seu trabalho e entra agora uma sim. nova figura. E, puxa, que interessante isso, hein? Mas, muito, por exemplo, eu tive uma altura que eu tive um problema com a minha filha do meio, sério, muito sério, e eu deixei tudo e disse mesmo que entregava a minha vida a Deus e que ia só trabalhar na espiritualidade. E eu ouvi uma voz a dizer-me assim: ah, é? Então vamos ver. Quando eu te tirar tudo, quero ver como é que fica. E o que é certo é que eu fui trabalhando, fiz trabalho voluntário sem ganhar um tostão durante talvez uns 3 anos ou 4. E no fim eu fiquei sem nada no meio da rua, sem filhos, sem marido, sem casa. Fiquei absolutamente sozinha no meio da rua. Nada. Tudo saiu. Eu fiquei completamente sozinha. Não lhe vou dar muitos pormenores, mas é verdade. Fiquei no meio da rua. Tiveram que me acolher, uma amiga acabou por me acolher num certo sítio. Mas disseram na altura, e eu estava cheia de boa vontade, disseram, ah, é? Parece, Riram-se mesmo. parece a história de Jó, né? Que foi perdendo as coisas, me lembrou um pouco agora. Se ele Foi. mantinha a fé, mesmo perdendo tudo, né? E eu passei por isso. Você Passei por isso. E você, Aliás, eu vi-me no meio da rua mais que uma vez. É, mas estou aqui, você se refez, né? sim. Por isso é que eu digo que eu tenho a sensação de que vivi mais que uma encarnação, não é? Porque, por exemplo, quando eu falo dessa primeira EQM, quando eu olho lá para trás, era uma outra pessoa. Aquela pessoa já não existe. Fui eu tenho consciência que fui eu, faz parte da minha história. Mas, paralelamente, é uma outra pessoa, porque passou-se tanta coisa depois disso, houve tantos episódios. Eu não estou a ver essa menina que teve essa EQM a ter estômago, a ter força para ver a mãe a morrer e estar ali e não desistir até ela acordar, não é? Por exemplo, mas se eu não tivesse passado por aquela sequência toda de acontecimentos, isso não teria sido possível. E como isso, muitas outras coisas, não é? Que eu fui fazendo ao longo da minha vida, que se não tivesse, mas realmente, olhando lá para trás, eu já não me revejo de maneira nenhuma na outra pessoa que eu era, não é? Então lá está, ok, houve sofrimento, houve, gostei, não gostei, mas levou-me a algum lado, então não será em vão, então isto tem um sentido. É, realmente, eu acho que, não sei se você tem agora alguma ideia de como a gente poderia nomear esse vídeo, né? Porque são coisas tão vastas, né? Tem tantos Pois, meandros e fica até difícil da gente pensar num nome se não, se te ocorre alguma coisa agora, senão a gente depois nos bastidores pensa em como se nomear. calhar neste momento não me ocorre nada. Bom, você tem mais alguma coisa que gostaria de comentar, ou podemos encerrar por aqui? Se calhar já chega para agora. Eu gostaria de falar que a gente tem que analisar muito bem o que temos na nossa cabeça, porque às vezes as coisas levam-nos para sítios complicados e não somos nós que estamos a pensar aquilo que pensamos que pensamos. Foi uma coisa que me veio agora de momento, porque era uma coisa que eu não tinha nenhuma noção. Houve um dia, houve uma altura em que eu, como quase toda a minha vida, trabalhava, tinha 3 filhos, essas coisas todas, e depois ainda ia.
estudar coisas relacionadas com espiritualidade. E então eu dava-lhes o jantar, arrumava as coisas e depois aqui. E então eu vinha-me à cabeça aquilo. Estou tão cansada. Eu estou tão cansada. Estou mesmo cansada. E de repente, a um momento, eu pensei assim, espera aí, mas eu não estou a dizer isto. O que é que eu estou a ouvir na minha cabeça? O que é que está a acontecer na minha cabeça? E aí eu de repente despertei, este pensamento não é meu, é uma coisa para me impedir para andar para a frente. E isso foi um passo na minha vida fundamental, porque eu comecei a tomar consciência de que muitas coisas que nos aprisionam e não nos deixam chegar a certos lugares e não nos deixam evoluir, são coisas que não são nossas, que nos estão implantadas para que nós não possamos andar para a frente. Então, acho que é muito importante a gente estar muito atento àquilo que pensa, àquilo que pensa que pensa. Acho que isso que é uma coisa fundamental. E a outra é verdade, porque eu acho que isto é tudo uma questão de lucidez. E para mim, luz é lucidez. E sempre que nós mentimos ou que fugimos da verdade, que não somos capazes de enfrentar a realidade e a verdade, estamos a fugir dessa luz, dessa lucidez, estamos a confundir-nos a nós e aos outros, e isso é um atraso espiritual que as pessoas não têm noção. Então, o fator verdade, que é uma coisa que ultimamente as pessoas desvalorizam tanto, é fundamental neste jogo todo. Quanto mais nós avançarmos na verdade, quanto mais conseguirmos ser sinceros e verdadeiros, mais nós evoluímos espiritualmente. E ainda tem outra coisa, isso é um ótimo treino para o que vem aí, para o que está do outro lado, porque na telepatia não há mentira, só existe verdade. E quando a pessoa sai daqui, parte para o outro lado, vai ter que conviver com a verdade, e se não está habituado a ela, é muito complicado. Acho que era fundamentalmente aquilo que eu gostaria que todos nós refletíssemos. Eu acho que é uma belíssima frase, de repente, para a gente botar como título do vídeo, né? Bus- busquemos a verdade porque em algum momento a gente vai ter que lidar com ela, né? Parar com ela, sempre. Muito bom. E é super, tem super a ver com o meu trabalho, com a forma também como a gente tem procurado seguir aqui com o canal, né? De não julgar e não diagnosticar ninguém, mas justamente acompanhar com respeito, interesse, entusiasmo, todas as experiências que são trazidas, né? Seria um reducionismo muito grande a gente tentar criar uma teoria, né, sobre tudo isso, embora, evidentemente, que existem posições na ciência hoje que dão muito eco ao teu relato, ao relato de outras pessoas, né, através aí da física quântica, né, do estudo da parapsicologia. Já existem posições na ciência que são muito próximas, né, do que você está trazendo, né? Então, eu acho que vai de encontro ao que você falou. Parece que a gente está num novo momento em que isso é mais científico do que aparentemente seria, né, numa outra época, né? É um bocadinho aquela história do isqueiro. Imagino nós irmos lá atrás, 500 anos atrás, e acender um isqueiro. Toda Uhum. a gente ia achar que aquilo era uma coisa, e no entanto é só ciência, conhecimento técnico. Muito bem, então, Fernanda Paula Leão, quero agradecer a tua presença, foi um encontro fantástico, muito rico, daria para a gente ficar aqui dias falando, né? Mas eu acho que você trouxe uma cesta de coisas bastante apetitosa, traz muitas reflexões sobre o que é o ser humano, o que é a vida, né? Qual é o propósito da existência, né? O que que a gente está fazendo aqui. E
Quem quiser dar algum depoimento aqui no canal está convidado, pessoal. Mandem um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com que as portas estão abertas. Muito obrigada. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.